graça e paz. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude e que nos use nesta hora. Paizinho, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra, de ouvir uma explicação, Paizinho, de saber que a tua palavra é a verdade e que ela pode fazer tão bem ao nosso coração. Pedimos que nesse tempo agora, Pai, seja um tempo de refrigério, um tempo de calma, um tempo de cura para todos nós. Ensina-nos, Paizinho. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando. Vamos lembrar, eu tenho me preocupado com as pessoas que estão vindo agora e aprendendo agora com a gente. Mas nós estamos já há tempos, fizemos já os livros da lei e estamos nos livros de história. Vamos lembrar que no livro de história nós temos Josué, Juízes, Ruth, Reis, Crônicas, e hoje estamos entrando no livro de Esdras. E na linha do tempo, nós vamos caminhando desde a criação, os patriarcas, depois vemos lá no Egito a escravidão, a saída do Egito, a chegada na Terra Prometida, e reis e o cativeiro. Hoje nós estamos falando já sobre o tempo do cativeiro. Esdras é no tempo do cativeiro. E depois só tem a restauração para nós terminarmos o Velho Testamento, a linha do tempo, os acontecimentos. E o livro de Esdras é escrito ou compilado por Esdras. Ele era sumo sacerdote. E Esdras é considerado um triunvirato com Moisés e com Samuel. Os três servos de Deus que amaram a palavra, que viveram a palavra e ensinaram a palavra. Esdras é dito pela biografia dele que ele escreveu e manteve registros intactos e fidelidade na missão. Registro as genealogias. Ele fez muita questão disso e guardou isso como herança do povo. Ele colaborou também na formação do cânon do Antigo Testamento. Ele escreveu partes do 1 Crônicas, 2 Crônicas, e também dizem alguns estudiosos que ele escreveu parte do Salmo 119. Esdras, ele viveu no tempo do cativeiro, nós estamos nessa época aí do cativeiro, ele que fundou as sinagogas lá na Babilônia. E nas sinagogas havia o estudo das leis e dos profetas. Lá eles receberam cartas de Jeremias. Então, Esdras é considerado uma grande figura no tempo do cativeiro e da restauração também. Ele foi o que conseguiu, que levou o povo a um grande avivamento do estudo da Bíblia, do estudo da palavra. Por isso que lá em Esdras 7:10 diz assim, que Esdras decidiu estudar a palavra e decidiu respeitar, obedecer a palavra e decidiu ensinar a palavra. Então foi uma figura muito importante e é interessante que ele está escrevendo muito antes de quando ele começa a aparecer como personagem. Então ele escreveu 1 Crônicas, 2 Crônicas, para animar o povo nessa volta. Estamos no cativeiro, mas estamos voltando. Então ele queria encorajar o povo. Então o livro de Esdras, que nós vamos ver, ele tem só 10 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai falar sobre o decreto de Ciro. Ciro era o rei da Pérsia.
Ciro, ele era dominador, então tinha aquele grande império persa, e havia uma profecia. Lá em Isaías já dizia que Deus dizendo que ia chamar o Ciro, ele fala, meu servo, para reedificar Jerusalém. Então, Esdras, ele escreve o que aconteceu no tempo de Ciro, quando ele era o dominador, ele era o imperador. Ele diz assim, Ciro, o Senhor me despertou para edificar a casa para ele em Jerusalém. E ele falou da carta de Jeremias. Então, Ciro, ele não era do povo, diz lá que ele era um ímpio, ele não fazia parte do povo, ele era o imperador. Mas Deus o despertou. E nesse tempo, então, quando está inteirando o tempo de acabar a escravidão, o cativeiro, então Deus começa a trabalhar. Trabalhou em Ciro e Ciro fez um decreto, dizendo assim, quem é do povo de Deus, vamos lá para Jerusalém para edificar a casa dele. Então, quem for desse povo, suba e edifique a casa. Era o decreto de Ciro. E ele assim, completou ainda, os que não vão, porque tinha gente que já estava acomodado na Babilônia, os que não vão, ajudem os que vão, dando ouro, prata, bens, gado, dádivas voluntárias. E ele disse, Deus despertou também as famílias, despertou chefes, despertou sacerdotes, levitas e pessoas dos arredores. Era Deus trabalhando no tempo de Deus. Havia uma promessa que eles voltariam. Aquela terra prometida era a terra deles. E Ciro ainda pôs assim, vamos pegar no templo de Nabucodonosor. Nabucodonosor trouxe de Jerusalém utensílios de ouro, bacias, taças, e colocou no templo lá dos deuses pagãos de Nabucodonosor. Então agora Ciro está dizendo, vamos pegar esses utensílios e levar para Jerusalém também. Entregou tudo para o Sesbazar, que seria o governador que iria tomar conta de Jerusalém e da edificação da casa de Deus. E Deus agora estava, então, despertando o Ciro e despertando as famílias. E, nesse tempo, Esdras já tinha fundado ali as sinagogas, então havia um conhecimento da palavra e havia o conhecimento da promessa que eles voltariam para a terra prometida. E, então, vamos ter 3 migrações, 3 levas de pessoas que voltam para Jerusalém. No ano 536, a primeira turma, Sesbazar, Zorobabel. No ano 458, a segunda turma, liderada por Esdras. E na terceira imigração, terceira turma que vai, 444 a.C., com Neemias. Já é no livro de Neemias. Alguns acham que o livro de Esdras e Neemias era um livro só, e o autor seria Esdras. Então, Esdras, que era caprichoso no registro e na organização, ele então tinha as listas, ele procurou as listas das pessoas que foram nessa primeira leva, lista dos que voltaram da Babilônia, cada um procurando ir para a sua cidade. E nessa lista aí aparece Zorobabel, que é um dos governadores, que é da ascendência de Jesus. Ele é filho daquele rei que ficou lá na Babilônia, e então ele é neto de Joaquim, aquele rei. E ele volta então para Jerusalém. Nessa primeira migração, vem o Zorobabel, o Mordecai, não fala se é aquele Mordecai da Esther,
mas havia um Mordecai também, Jesuá, Seraías, e diz o registro que eram 50.000 judeus. E ali aparece o nome judeus, porque a tribo de Judá, que era o reino do sul, era maior, então a maioria dos cativos eram da tribo de Judá. Aí ficou então o nome de judeus. E os nomes dessa lista vão aparecer também no livro de Neemias. E há algumas mudanças, porque havia o tempo. No tempo, a ortografia, a pronúncia, então alguma mudança pode acontecer nos nomes aí. E também que o livro de Esdras foi escrito em hebraico e em aramaico. Trechos de hebraico e trechos em aramaico. O aramaico era a língua falada por todos os dominados. E o hebraico era a língua do povo de Israel. E ali, então, pode haver um pouquinho de diferença nos nomes dessas listas. Mas há listas separadas dos sacerdotes, lista dos cantores, lista dos filhos dos porteiros, lista dos servidores do templo, lista dos filhos dos servos de Salomão. Vamos lembrar que essa restauração, essa volta, eles estão pensando na vida espiritual. É mais uma edificação espiritual. Eles iam consultar o sacerdote que tinha urim e tumim, aquelas pedras no peitoral, e ver se aquelas pessoas, aquelas famílias, realmente eram do povo de Deus. Essa congregação junta deu mais de 42.000 pessoas, mais os servos e servas, mais cantores e cantoras, cavalos, mulos, camelos e jumentos. Então, era uma procissão, aquela gente subindo para Jerusalém. E os cabeças de famílias, os chefes, eles deram ofertas voluntárias para a restauração. Então, muito ouro, prata, vestes sacerdotais. E eles procuravam, chegando lá, habitar na cidade de onde eles vieram. E quando eles chegam lá em Jerusalém, é a primeira leva, né? Primeira coisa que eles vão fazer é levantar o altar. O templo estava destruído, os muros caídos, mas a primeira intenção deles é a vida espiritual, o altar, o lugar do culto, o lugar da oferta. Então, eles decidiram fazer aquilo, porque aqueles que vieram da Babilônia são aqueles que estavam esperando o cumprimento das promessas. Então, eles vão edificar primeiro o altar do Deus de Israel para oferecer os holocaustos. Onde eles iam aprender? Esdras falou, vamos aprendendo lá nos livros de Moisés, o que Davi deixou também do culto. Tudo era baseado na história deles do passado. Então, havia os holocaustos, de manhã e de tarde, celebraram a festa dos tabernáculos, festa da lua nova, que era o primeiro dia do mês, as festas fixas, e em todas essas festas havia ofertas voluntárias. Então, agora o Esdras registra assim, que mesmo sob terror, eles se voltaram a cultuar o Deus de Israel. Que era esse sob terror? Eram os povos vizinhos, os inimigos, os antigos habitantes da terra prometida, os que ficaram, que não foram exterminados, e também os que ocuparam a terra que ficou abandonada. Muita gente estava no cativeiro. Então, ali, eles começaram a fazer o altar, deram dinheiro para os pedreiros, para os carpinteiros, a comida, e foram contratando os sidônios, os tírios, precisaram trazer mais madeira, como foi feito lá no passado,
vinha madeira do Líbano, cedro do Líbano, vinha pelo mar até Jope e dali era levado para Jerusalém. E Esdras registra, segundo permissão de Ciro, o rei da Pérsia. Então, primeira coisa foi o altar. Todos que vieram começaram a obra. E agora, cada um tinha uma função. Os levitas de 20 anos para cima eram superintendentes para vigiarem a obra. Jesuá e filhos, Cadmiel e filhos também. E eles fizeram uma celebração, porque foram lançar os alicerces do templo. Esse é o templo chamado Templo de Zorobabel. Não vai ser suntuoso nem grandioso como o Templo de Salomão, mas era um sinal de que eles estavam voltando para a Terra Prometida. Então, nessa celebração lançando os alicerces do templo, havia então os sacerdotes paramentados com as roupas próprias, trombetas, símbolos, os levitas louvando a Deus conforme Davi tinha ensinado. Eles cantavam, falavam salmos, e quando aquilo estava acontecendo, os idosos que conheceram o primeiro templo, o templo de Salomão, tão suntuoso, tão rico, eles começaram a chorar. Mas os novos que estavam voltando e recebendo aquela experiência, Deus cumprindo aquela promessa, estamos novamente na nossa terra prometida. Então havia choro de alegria e choro de tristeza. E diz que era tão grande, os judeus, o oriental fala alto, né? Que de longe se ouvia. E aquilo ficou registrado. Alegria, porque eles estavam voltando. Tristeza, porque a glória do templo de Salomão já havia passado. E quando os inimigos souberam, os moradores daquela terra eram os adversários de Judá e Benjamim. Então chegaram a Zorobabel e disseram que eles queriam edificar juntos, queriam participar, porque eles alegaram assim: nós fomos trazidos para cá no tempo do imperador da Síria e conhecemos o vosso Deus também, e também já sacrificamos a eles. Mas Zorobabel e os outros não aceitaram. Disseram: vocês não têm parte conosco, porque eles tinham um culto, lembra que nós falamos? Um culto misto. Eles adoravam a Deus e adoravam os deuses e faziam aquela mistura de culto. Então, Zorobabel e o outro governador falaram: não, nós... E o imperador Ciro falou que era para nós fazermos esta obra. Ele ordenou isso para nós. Os adversários ficaram muito chateados, começaram a desanimar o povo de Deus. Começaram a inquietar, alugaram conselheiros para frustrarem todos os dias de Ciro até o rei Dario, o rei da Pérsia. E nesse tempo houve muita ação contrária para desanimar, para o povo esquecer das promessas de Deus. Então, no tempo do rei Assuero, fizeram acusação contra eles. No tempo de Artaxerxes também. Mandaram uma carta para ele, dizendo que Jerusalém era uma cidade malvada, rebelde, e que o rei ia perder se eles continuassem construindo, continuassem edificando Jerusalém. E então, eles falam para eles: busque nos livros das crônicas o que essa história dos judeus, história de Israel. E a resposta foi essa, foi confirmado que era uma cidade rebelde, tiveram motins, eles dominaram muitos, no tempo de Davi, de Salomão, eles dominaram, recebiam impostos, pedágios. Então o rei Assuero mandou uma ordem: parem o trabalho.
Eles leram, aqueles que mandaram a carta, foram apressadamente lá, de mão armada, e os forçaram a parar. E isso aconteceu até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. De 10 a 15 anos, eles pararam a edificação. Eles desanimaram. E nós vamos ver, a história continua, porque Deus continua cuidando desse povo e Deus fazendo acontecer os planos que Ele tinha para nós também. Que Deus nos abençoe.